Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços de abertura dos Tesouro Pré-Fixado 2024, 2026 e o 2031 que paga juros semestrais. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. E aqui produzimos vídeo diário para você. O que nós podemos ver aqui, logo de cara, no gráfico do Tesouro Direto, é que as taxas dos pré-fixados não estão caindo não, estão desabando. Veja o que aconteceu nos últimos 30 dias. Era 12,21 no dia 5 de novembro e agora a taxa está 11,06, mais de 1 ponto percentual de queda somente em 30 dias. Só que quando nós olhamos um prazo um pouco maior, como por exemplo 90 dias, nós verificamos que a taxa ainda está alta. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse movimento. Quando olhamos então desde o lançamento desse título, aí nós verificamos sim, muito claramente, ele lançou em fevereiro de 2021, a 6,42. A taxa chegou a 12,61 e agora está então 11,06. Então veja que ela está no curto prazo com uma clara tendência de queda, mas no longo prazo veja que nós ainda temos aqui pontos importantes a serem observados. Movimento semelhante está acontecendo também aqui com 2026, com uma diferença que ele foi lançado em 2020, com uma taxa parecida, 6,34. Veja que as taxas foram subindo ao longo do tempo, chegou aqui a 12,52 e agora já está abaixo de 11%. Se colocarmos aqui nos 90 dias, já verifica que saiu de 12,52 para baixo, 10,97, uma clara correção. Você já sabe que essa queda acentuada aqui, ela foi muito originada em razão da aprovação, ou da quase aprovação já, da PEC dos precatórios, que já passou pelo Senado Federal e volta agora para ser concluída na Câmara. Então o mercado antecipa essas expectativas. Como já havia uma expectativa de aprovação, as taxas tendem a cair. Aí você vai dizer, mas por que elas subiram? Porque a situação piorou muito com a PEC dos precatórios. E aí o mercado foi precificando essa piora. Quando se chegou lá no alto da taxa, verificou-se que a possibilidade de aprovação era muito grande. E aí as taxas começaram a cair. E aí tem uma tendência ainda de cair um pouco mais, que é o que eu vou falar aqui para você agora. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí aquele seu super like. E olha, nós gravamos um vídeo aqui com uma gestora já dizendo que a taxa Selic pode até chegar a 15%. O que você faria se a taxa Selic em 2022 chegar nesse valor? Assiste o vídeo aqui no alto para você entender um pouco melhor. Vamos falar então das taxas de abertura. Taxa de abertura do Tesouro Pré-Fixado 2024. Qual o cenário que nós tínhamos aqui em setembro? Então, para você entender, todo dia nós temos uma taxa de abertura do Tesouro Direto para cada um dos títulos. Nós pegamos todas as taxas do mês de setembro e tiramos uma média. Então, a média em setembro foi 9,95. Ela já havia aumentado em relação a agosto, que já havia aumentado em relação a julho. Então, as taxas vinham crescendo. Em setembro, 9,95. Em outubro, 10,79. E em novembro, 12,07. Só que veja que interessante, em novembro, as taxas maiores aconteceram aqui, ó, logo no início. Tanto é que em 3/11 chegou a 12,84, a taxa mais alta até agora no ano de 2021. E elas ficaram aqui oscilando aqui nesse primeiro período, ou nesses primeiros 10 dias, com a taxa média de 12,32. Depois, a taxa foi cedendo. Veja que fechou em novembro, então, com a taxa média de 12,07. Só que na segunda quinzena de novembro, essa taxa já estava cedendo. Se nós pegarmos aqui do dia 16 ao dia 30, a taxa média ficou em 11,96, abaixo já dos 12. E agora nós estamos iniciando dezembro com uma taxa aqui, ó. Já estamos aqui com a média de 11,47. Mas traduzindo para você, a taxa tá boa, a taxa tá alta, vamos lá para você entender um pouco melhor. Porque aqui nós fazemos uma comparação com o histórico. O melhor quartil, ou as 25% melhores taxas
de abertura do ano de 2021 estão aqui nessa faixa, entre 9,98 e 12,84. Veja que com a atualização dessa semana, a taxa média de setembro, que estava no melhor quartil, acabou de sair do melhor quartil, porque agora vai de 9,98 a 12,84. E como ela está aqui em 9,95, ela saiu. 12,84 foi o melhor quartil, como eu já mostrei para você. Então, se olharmos aqui para a taxa do última sexta-feira, dia 3 do 12, foi 11,25. Veja que está aqui praticamente na média desse intervalo. Ainda estamos, então, na melhor faixa ou no melhor quartil em termos de taxa do ano de 2021. E em termos de preço, o melhor preço foi 727 e a melhor faixa vai de 727 até 769. Veja que estamos aqui, ó, 761. Estamos nos aproximando já de sair da faixa de melhor preço, ou seja, de comprar o título mais barato. Os 25% melhores preços estão quase no seu limite. Mas e aí? Você compraria um título desse pagando 11,25 bruto? Sem aí descontos ainda do imposto de renda e da B3, ou seja, com uma faixa de taxa muito boa, mas um preço não tão atraente. Veja como está essa situação aqui. Vou mostrar para você agora, em termos gráficos, como é que está isso e qual é a projeção para que você tenha um maior embasamento sobre os seus investimentos. Só que antes, ajude aí o nosso canal, não custa nada. Dê aquele super like e não deixe de assistir a atualização aqui, ó, Leilão do Tesouro Nacional. O que aconteceu com as taxas e principalmente com os volumes? Por que o Tesouro Direto está fazendo esse ajuste e o que os grandes bancos, fundos de pensão e de previdência estão comprando, para você entender o movimento. Veja o que aconteceu aqui agora, eu quero mostrar para você exatamente aqui, ó. É a taxa de juros futuros. É ela que determina essas taxas que nós estamos olhando aqui. Então, o que eu quero mostrar para você está aqui, ó, nesse movimento que aconteceu. Veja que no início do mês de outubro, nós tivemos uma taxa aí, ó, em torno aqui desse valor, de 10% e a mínima em torno de 9,5%. Ficou oscilando durante um bom tempo. E, de repente, essas taxas explodiram para cima. Chegaram a bater aqui na máxima, tá aqui, ó, 12,9. Depois, no dia seguinte, 12,94. Veja que esses 3 dias, do dia 28 até o dia 3 de novembro, foram o maior estresse do mercado. Então, grava aí, do dia 28 de outubro até o dia 3 de novembro. Vamos verificar como foi a repercussão de taxas aqui no Tesouro Direto. 28 a 3. Vou colocar aqui o pré-fixado 2024. Vamos olhar aqui a taxa dos últimos 90 dias para você entender. Do dia 28 ao dia 3. Olha o que aconteceu. A taxa no dia 28 foi 12,18. Depois no dia 29, 12,21. No dia 1º, 12,52. Veja que foram as maiores taxas. Então é os juros futuros que determina essa taxa para o futuro. O que é o juros futuro? É a projeção do mercado na data atual para a data de vencimento. Então, aqui no caso, eu coloquei aqui à sua esquerda, no alto, 2024, porque esse título vence em 2024. E a expectativa do mercado, então, em outubro, foi que esses juros futuros iam subindo. Agora, a expectativa relaxou, ou seja, o mercado já entende que na data que eu gravo esse vídeo, na primeira semana de dezembro, a expectativa para os juros em 2024 caiu. Isso fez com que, vamos a alguns movimentos. Primeiro, essas linhas que eu coloco aqui marcadas para você. A verde é a média de 21 dias, a amarela é de 50 e a vermelha de 200 períodos. Veja que nós já temos a média de 21 dias claramente apontando para baixo. Você já consegue visualizá-la aqui. A amarela também, que é a média de 50, já está virando para baixo. Apenas a vermelha, que é uma média longa, ainda não está. E veja que ela está aqui, ó, em 9,05. Então temos médias claramente apontando já aqui para baixo no curto período. Qual é a informação a esse respeito? É o que você já está vendo lá nas taxas do Tesouro. Taxas caindo, porque quando as médias estão para baixo, estão caindo. Essa é uma informação interessante. A segunda informação que eu vou colocar para você aqui é o volume de negociações. Veja que nos últimos 2 dias nós tivemos um volume aqui nessa barra muito grande, então, nos últimos 2 dias. Significa que nos dias de queda, a pressão está sendo maior. Então, novamente, enfatizando aqui que o curto prazo ainda está dominando. Vou tirar aqui o volume e vou colocar essa informação que eu falei para vocês há um tempinho atrás. É a banda de Bollinger.
é essa faixa azul que você vê aqui. Toda vez que as taxas estão concentradas num curto período de variação, ou seja, quando essa banda azul está estreita, significa que dentro em breve teremos uma explosão. E foi o que aconteceu. Aqui no final do mês de outubro, na segunda quinzena, tivemos uma explosão da taxa para cima. Veja que teve um dia que a taxa subiu quase 6%. Depois teve outro dia que subiu mais ainda, 3%. Então veja como essa banda azul abre e depois ela volta, então, a fechar de novo. E eu dizia para vocês no final de novembro que temos um movimento das taxas novamente. Por quê? Volta a reduzir a volatilidade e de repente estoura de novo. E você vê que o movimento agora é claramente para baixo, claramente de redução dessas taxas de juros. Então a expectativa no curto prazo é que continue essa queda, podendo até voltar para essa faixa que nós tínhamos aqui, ó, em torno dos 10%. Volto a dizer, não faço indicação de investimento, eu só mostro para você a minha visão a respeito do mercado. Taxas em queda no curto prazo é a tendência. Só que agora vamos falar também do IPCA 2026. Só que antes, deixa aí o nosso super like e ajude o nosso canal. E não deixe de assistir esse vídeo aqui, ó. É o mais assistido da história do canal. Tesouro prefixado a 12%. Assista porque isso pode voltar a acontecer no médio prazo. Vamos falar aqui do 2026, então, também das taxas de abertura. Qual é o movimento que nós tivemos? Tivemos um movimento, novamente, de agosto até novembro, com taxas subindo. Taxa média de agosto 9,70, em setembro 10,31, em outubro 11,09, com um aumento muito forte de setembro para outubro, só que novamente em novembro, o movimento que nós verificamos em novembro, repara comigo, tivemos a taxa mais alta, tá aqui ó, no dia 3 de novembro, 12,68, e tivemos as taxas nos 10 primeiros dias aqui de novembro, muito concentradas em 12%. A média estava em 12,17. Depois do dia 10 de novembro, essas taxas caíram e a média foi só sendo reduzida ao longo desse período. A média dos últimos 20 dias de novembro caiu para 11,80 e veja que agora ela continua com essa tendência de queda. Então, em termos de quartil, as 25 melhores faixas de taxas para esse título pré-fixado 2026 estão entre 10,26 e 12,68 atualmente, porque 12,68 foi a melhor taxa de abertura em 2026. Na última sexta-feira, dia 3/12, a taxa de abertura fechou em 11,14. Veja que está aí praticamente no meio aí desse intervalo. Então ainda estamos no melhor quartil de 2021. E em termos de preço, o menor preço, ou seja, aquele preço mais barato, porque você quer desembolsar menos para comprar, foi 608,67. Também aqui, ó, na data do dia 3 de novembro. Mas em relação ao preço atual, como estamos? Na sexta-feira foi R$ 650. Já estamos próximo da faixa do intervalo de melhor preços em 2021, que vai em 660. Então é muito provável que o intervalo de taxas ainda continue no melhor quartil, mas o de preço, com essa tendência de queda no curto prazo, já saia aí do melhor quartil. Veja, falamos sempre aqui de tendência, porque isso nós estamos olhando o que os gráficos e o que o mercado indica. Podemos ter alguma interferência externa? Sim, se tivermos alguma interferência externa grave, as taxas podem voltar a disparar, mas não é isso que o mercado está precificando no curto prazo. Vamos falar agora do Tesouro Prefixado 2031, aquele título que te paga, então, juros semestrais, para você que gosta desse tipo de título. Só que antes, já regravamos aqui as melhores taxas e os melhores preços do Tesouro IPCA principal. Assista aqui no alto, porque esse vídeo está dando o que falar. Vamos lá! Para finalizar, então, vamos falar aqui do Tesouro Prefixado 2031 com juros semestrais. E o movimento? Setembro, a taxa média é de 10,90. Tinha subido 67 pontos base em relação a agosto. Em outubro, subiu 54 pontos base. Chegou então na taxa média de 11,44. E em novembro, subiu um pouco mais, 11,77%. Só que, novamente, aquele mesmo movimento que eu mostrei para vocês no início. Em novembro, nós tivemos taxas que chegaram acima de 12%. Veja aqui, ó. Dia 3/11 chegou a 12,44 e depois essas taxas foram caindo. Elas não caem tão rapidamente quanto as demais taxas dos outros dois títulos, porque são títulos mais curtos, que vão vencer mais rapidamente. Então a taxa ela oscila mais no longo prazo, mas no curto prazo ela oscila um pouco menos. Só que veja que nós já temos uma variação bem interessante agora. Veja que no dia 3 de dezembro,
A taxa de abertura do 2031 com juros semestrais foi 11,20%. Já está bem abaixo da taxa média de novembro e também dos 3 primeiros dias de novembro. Então você veja que ela continua com tendência de queda. O melhor quartil está entre 10,88 e 12,44. Então 11,20 está aí, ó, está praticamente aí nesse meio ainda dessas taxas, das melhores taxas de abertura do ano, as 25% melhores. E o preço? O menor preço foi 9,0868, também aqui no famoso dia 3 de novembro, R$ 908. E agora? Agora está R$ 977,19. Veja que aqui, aliás, vou até atualizar essa informação, é essa mesmo. O que nós estamos verificando aqui? Bom, já estamos verificando que no dia 3 de dezembro saiu então da melhor faixa de preço. Ou seja, não estamos mais na melhor faixa, nos 25% melhores preços para esse título. Então veja que o título longo, o 2031, a taxa ainda está no melhor quartil, mas o preço já indicou a saída. E qual é a tendência para frente? Para todos os títulos pré-fixados, como você já viu ali a análise para o 2024 gráfica, a tendência é de queda. E por que de queda? Porque o cenário interno melhorou. A PEC dos precatórios tende a ser aprovada e, além disso, temos a ter um cenário mais estável no final do ano. As notícias políticas devem se acalmar e essas taxas devem retornar para patamares antes que nós tínhamos, antes daquela explosão de taxa. Só que veja, aqui nada é definitivo. Tudo pode mudar e é por isso que semanalmente nós trazemos essas informações para que você se mantenha atualizado. Você ficou com alguma dúvida? Escreva aí nos comentários que eu vou responder a sua dúvida. E posso até gravar um vídeo como esse aqui do alto desse card aqui. Assista que você vai gostar. Eu desejo a todos que estejam sempre na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que fiquem de olho, porque as taxas agora mudaram e estão despencando. Um abraço e até o próximo vídeo.